Depois dos 40, eu apenas parei de fazer algumas coisas que me faziam mal. Eu também, comecei a fazer coisas que mudaram completamente a minha forma de viver. Algumas delas parecem ser simples, mas fizeram uma diferença enorme na minha autoestima, na minha saúde emocional, na minha felicidade. E hoje eu vou compartilhar com vocês 10 hábitos que eu adotei depois dos 40 e que transformaram a minha vida. A primeira coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a me escolher mais. Eu comecei a me escolher mais porque eu passei muitos anos colocando todo mundo na frente das minhas necessidades. Então, às vezes, quando você está num grupo de amigos ou quando você está com uma amiga, que você tem a necessidade de fazer alguma coisa, mas a pessoa que está ali com você, seu amigo, seu parente, seja quem for, até mesmo os nossos pais, você acaba deixando a sua necessidade de lado para atender aquela pessoa. E você acaba se colocando em segundo plano, você acaba deixando as suas necessidades sempre para depois. E isso é uma coisa que ao longo dos anos, que só depois dos 40 que eu comecei a perceber e ouvir, que não é uma coisa legal. Você sempre se anular, sempre se deixar para depois, você não se colocar, não se escolher mais. Não se escolher mais é você opinar, você fazer aquilo que você também quer fazer. Porque para você ser amigo, ser filho, ser primo, você não precisa se anular, você não precisa fazer só o que a pessoa que está do seu lado ou à sua volta quer. Então, depois dos 40 que eu comecei a perceber e a ver esse tipo de situação, eu comecei a mudar. E eu virei uma chave e mudei. Então hoje eu me escolho mais. Porque às vezes tá tudo bem, de vez em quando a gente concordar, ceder. Vamos ver um tal filme hoje? Vamos. Mas você, no outro dia, vamos ver tal filme hoje? Hoje não, hoje eu não quero ver esse, eu quero ver tal filme. Você não pode? Tudo bem, beleza. Eu vou com outra amiga, eu vou sozinha. O importante é você não se anular, não se colocar sempre em segundo plano. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz, a me escolher mais, a saber valorizar mais o que eu também estou querendo. E isso foi uma transformação imensa na minha vida depois dos 40. A segunda coisa que eu comecei a fazer depois dos 40, eu comecei a dizer não e dizer não sem culpa. Porque muitas vezes a gente não quer fazer o que a pessoa está pedindo, você não pode, ou você não concorda com aquilo, mas por ser uma pessoa amiga, por ser um parente, uma pessoa muito envolvida ali na sua rotina, na sua vida, no seu dia a dia, você acaba dizendo sim. Você acaba dizendo sim porque você muitas vezes a gente fica com medo de dizer não, acaba pensando que se você dizer não e acontecer alguma coisa, dependendo do pedido que a pessoa fez, acontecer alguma coisa de forma negativa, que a culpa vai ser sua. Então, às vezes a gente acaba dizendo sim para tudo, e até mesmo para ser legal, porque é amigo. E não, você não precisa fazer isso. Nós não precisamos. E eu fui aprender isso e ver isso depois dos 40. Porque depois dos 40 eu aprendi que nem todo pedido precisa ser aceito. Então, essa foi a segunda coisa que eu comecei a fazer depois dos 40. A terceira coisa que eu comecei a fazer eu comecei a cuidar da minha saúde diariamente. Comecei a cuidar melhor com academia, com caminhada, com alimentação, com exames. Comecei a ser mais disciplinada, porque antigamente eu fazia, mas não fazia com aquela atenção, com aquela preocupação, porque também eu estava mais jovem. E quando a gente está mais jovem, a gente não tem tanta essa preocupação, leva a vida mais assim, sabe, de qualquer jeito.
E depois dos 40 eu comecei a fazer isso. Eu adotei esse hábito de treinar todos os dias, fazer uma boa caminhada, ter uma boa alimentação, cuidar dos meus exames, porque isso também faz muita diferença na nossa vida. É muito importante a gente se cuidar e olhar para si diariamente. E a quarta coisa que eu comecei a fazer na minha vida depois dos 40, olha, porque essa quarta coisa que eu vou falar para vocês, são coisas que normalmente a gente vai deixando passar, sabe? Porque quando você é mais jovem, você leva a vida mais assim mesmo, solta. Então, quando você chega numa certa idade, que foi o meu caso, passei dos 40, eu comecei a valorizar momentos simples. Comecei a valorizar os momentos mais simples da vida. E como que eu comecei a valorizar? Sabe, você ter mais prazer, você dá mais valor a um simples cafezinho que você sai com um amigo, com o marido, com o irmão, com a mãe, com tia, seja com quem for do seu hall de amizades. Você valorizar um simples cafezinho tranquilo, uma conversa, sabe, quando você senta com um amigo, despropositalmente, tem aquela conversa gostosa, e quando passa aquele momento, você vê, nossa, você pensa, que momento incrível que eu vivi, que conversa gostosa que nós tivemos, porque você começa a valorizar mais. Um pôr do sol, você olhar o pôr do sol, você ser grata por esse pôr do sol, você admirar mais e você começar a valorizar aquele momento simples, a valorizar o simples amanhecer, o anoitecer, valorizar um almocinho gostoso que você está tendo com seu marido, com a sua família, com seus amigos, seja até mesmo um dia simples na semana, uma semana corrida, cheia de tarefas, porque nós temos muitas tarefas, mas você dá uma paradinha e conseguir valorizar esses momentos tão simples que a gente acaba deixando passar. Agora, essa quinta coisa que eu comecei a fazer, ela é uma das coisas que eu acho que as pessoas deveriam aprender bem cedo já, viu? Não só depois dos 40. Porque eu só fui aprender isso também depois dos 40. Eu comecei a me afastar de pessoas negativas. Sim, pessoas negativas que estavam em minha volta. Nem todo mundo merece a nossa energia. Então, às vezes você tá num grupo ali, você acha que todo mundo é amigo, às vezes você é amigo, muitas vezes nós somos amigos de verdade, mas a pessoa não tá sendo recíproca. Então, uma das coisas que eu parei de fazer é tentar conseguir manter ainda. Você vê que a pessoa é negativa, sabe? Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você tenta fazer pelaquela pessoa, tudo que você mostra de novo para aquela pessoa, ela sempre reage de uma forma negativa. E tem várias formas de você observar a sua volta, até mesmo familiares, que reagem em tudo que você fala, tudo que você faz de uma forma negativamente. Então, essas pessoas eu comecei a me afastar. A me afastar porque quando a pessoa quer, ela muda. E ela pode ser negativa na vida dela, mas ela acaba trazendo para você essa negatividade. Porque você quer ajudar, porque é sua amiga, porque é seu amigo, porque é seu familiar. E isso acaba prejudicando a nós mesmos. Então, essa quinta coisa que eu fiz foi isso. Definitivamente me afastar das pessoas negativas e ponto. A sexta coisa que eu comecei a fazer depois dos 40, eu comecei a investir em mim mesma. Porque lá atrás eu já tinha feito várias coisas, trabalhei com turismo durante muitos anos e depois dos 40 eu comecei a perceber que sempre, há tempo da gente mudar, crescer, ou até mesmo como tem pessoas que mudam de profissões. E
eu já me aventurei em vários trabalhos. Depois eu conto um pouco mais disso pra vocês. Mas essa sexta coisa que eu comecei a fazer, que foi a investir em mim mesma, comecei a investir em mim mesma com curso, com conhecimento, com autocuidado, porque é importante pra gente. Não é porque você tá com 40, 50, 60 a mais que você vai parar no tempo. Não, a vida continua e a vida é bela para ser vivida. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer. Então se você tá entediada aí com a sua vida, tá achando que já acabou tudo, vai fazer um curso, vai aprender um idioma, vai tentar aprender uma nova profissão, vai aprender a ter pelo menos um pouco de conhecimento aí, vamos se dizer hoje em dia, né, na IA, na tecnologia. Vai cuidar de você mesmo, do seu próprio conhecimento. Essa sexta coisa é muito maravilhosa quando você começa a fazer. E não tem jeito. Depois dos 40 que a gente começa a se reinventar. Olha, essa sétima coisa que eu comecei a fazer depois dos 40, não que eu tenha sido durante a minha vida tão assim, sabe? Preocupada com isso. Mas a sétima coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a aceitar o meu corpo. Porque, principalmente nós mulheres, sempre existiu, eu creio que sempre existirá esse padrão de beleza que eles impuseram à sociedade e que muitas meninas, muitas mulheres sofrem até hoje com isso. Eu, depois dos 40, eu comecei a me aceitar mais do jeito que eu sou, porque as pessoas são diferentes e graças a Deus que viva a diferença. Imagine se todo mundo fosse igualzinho, sem pôr nem tirar nada. Não seria legal, não teria aquela coisa de você achar uma pessoa mais baixa bonita, uma pessoa mais alta, mais gordinha, uma pessoa mais magrinha. Então, eu comecei a me aceitar mais o meu corpo, do jeito que eu sou e sem ficar buscando aquela perfeição. E isso é muito, mas muito libertador. A oitava coisa que eu comecei a fazer é uma coisa também que a gente acaba deixando, vai passando. E você não se dá conta. A oitava coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a viver mais o presente. Sim, viver mais o presente. Eu parei de sofrer pelo passado e de ter medo do futuro. Porque quantas vezes a gente se pega pensando em coisas que aconteceram lá atrás, boas ou ruins, e isso acaba te fazendo mal de alguma forma. E também, às vezes, a gente fica muito preocupado como que vai ser o nosso futuro, como que vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, como vai ser depois que eu me formar, ou se eu não conseguir me formar. Você acaba, sabe, caindo nesses pensamentos que só te levam, acabam te levando para baixo. Então aí você acaba desenvolvendo ou uma ansiedade, ou você acaba desenvolvendo um problema com baixa estima, você acaba desenvolvendo várias doenças como depressão profunda. Então a gente tem que aprender a viver o momento. Claro que a gente tem que ter uma preocupação com o futuro, mas sem deixar de viver o presente. Então eu comecei a viver mais o presente e me concentrar, sabe, no que eu tô vivendo hoje, no que eu tô fazendo hoje. E não ficar preocupada com o que vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, e se isso, e se aquilo, e sofrendo por antecedência com esses pensamentos. Então, viver o presente é a melhor coisa que eu comecei a fazer depois dos 40. Agora, essa nona coisa que eu comecei a fazer, de fato também é uma coisa que a maioria das pessoas não são. Eu vejo que elas não são. A nona coisa que eu comecei a fazer depois dos 40, eu comecei a agradecer mais.
a gratidão mudou a minha forma de enxergar a vida, porque nós temos que ser gratos pela vida, grato pelo ar que a gente respira, pelo sol, pela chuva. Temos que ter gratidão em tudo. A gente não tem que ficar grato ou feliz só no momento que você almeja, que você conquista um sonho que você estava almejando há muito tempo, ou que você conquista um bem material. Isso não é gratidão. Gratidão é quando você tem gratidão verdadeiramente pelas pequenas coisas, não só pelo momento, mas por tudo que você está vivendo. Gratidão é cada dia que você acorda, que você abre os olhos, você abriu os olhos e você agradece a Deus por você estar vivo mais um dia. Isso é gratidão. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é a ter mais gratidão por tudo. Por tudo, tudo. Ser grata por tudo que Deus nos deu, nos dá e ainda nos dará. A 10ª coisa, mas não menos importante, que eu comecei a fazer depois dos 40, eu comecei a acreditar mais em mim. Porque, sabe, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai achando que tudo vai acabando, que você tá ficando velha, que você tá velha pra tudo e que você não vai servir mais pra nada. E sempre passa um medo, uma sensação ruim de que as coisas não serão tão boas como antes. E é aí que a gente se engana. Porque depois dos 40, dos 50, dos 60, é aí que a vida vai ficando muito mais gostosa, que você vai vivendo a vida com mais calma, você aprende a enxergar a vida com uns outros olhos, que quando você tá lá novo, na altura dos seus 25, 30 anos, a gente não é capaz de enxergar. Então, depois dos 40, eu percebi que ainda havia muito tempo para viver, aprender e conquistar. Então, eu comecei a acreditar muito mais em mim e em tudo que eu me proponho, o que eu quero, o que eu penso em fazer, porque eu sei que eu sou capaz. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca é tarde para mudar. E a idade não é o limite. Muitas vezes é justamente o começo da nossa mudança. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e deixar aquele tapinha no like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!